para você, ouvinte do podcast de Contextuais da CDS Brasil, promovido pelo SIG dos Estudantes, sério, mas nem tanto. Estamos aqui hoje à noite com o Daniel Rocha, diretamente de BH. E aí, gente, tudo bem? Sou Daniel Rocha, né? Como a Carol falou, sou de BH, eu faço Psicologia no UFMG e é um prazer estar aqui com vocês. Samara Lopes, de Fortaleza. Pessoal, sou Samara Lopes, de Fortaleza, estudante do 6º semestre de Psicologia e mais uma vez estou aqui atendendo a pedidos do público. Meu nome é Caroline Leão, sou estudante de doutorado em Dublin e com muita alegria eu apresento o nosso convidado Thiago Ferreira, nosso queridíssimo que está em todos os lugares nas redes sociais, arrasando, promovendo cursos, disseminando ciência. Thiago, bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Então, vocês estão falando de pontos diferentes do Brasil, estou falando daqui de Salvador. Para quem estiver acompanhando por vídeo também, vai ver a diferença nas roupas, né? Vai ver que, de fato, a gente está falando de lugares diferentes. De fato, eu aqui em São Paulo com essa roupa de quem está no frio do não sei aonde, e a Samara com seus cabelos ao vento, muito musa. No calor de 31 graus aqui em Fortaleza. Tá pesado aqui. Tá pesado. E hoje, em toda essa diversidade, discutiremos contextualismo funcional. Afinal de contas, o que é esse tal de contextualismo funcional, Thiago? De onde viemos? Quais são as influências da nossa base filosófica como contextualistas funcionais? E a gente está ansioso aí com as coisas que você vai trazer aí para a mesa para a gente hoje. Mas a primeira pergunta aqui, para a gente começar aquecendo, você está acompanhando as Olimpíadas, Thiago? Muito pouco. Eu gostaria de estar acompanhando mais, mas a agenda desses últimos dias está meio louca, está meio cheio de atividades, então eu não tenho conseguido parar para ver muita coisa das Olimpíadas. Eu acho que esse é o primeiro ano que eu não consigo acompanhar as Olimpíadas tão bem, porque eu gosto. Acho bacana. Você gosta de esporte? Eu gosto de ver esporte, serve assim? Porque nunca fui um praticante de esportes, mas eu gosto de ver os outros fazendo, fico feliz com isso, tá tudo certo. Sim, me identifico muito, eu era também essa pessoa. Acho que no último podcast a gente falou um pouquinho de esporte, eu era também a pessoa que ficava lá largada, esperando os outros chamarem. Então, eu prefiro assistir, fico lá. Então, vamos lá. Tiago, vamos falar Diga, de dona Samara. funcional, né? Afinal, o que é o contextualismo funcional? Porque, assim, eu e o Dani somos ainda estudantes de psicologia 6º semestre. Vamos ainda para a clínica. Escutamos falar de behaviorismo radical, de outras abordagens, mas o que é o contextualismo funcional, as contextuais, para quem está escutando agora nesse nome, para saber o que é. Realmente, ser apresentado da melhor maneira por Thiago Alfredo. Pode ser Alfredo Ferreira, todos os nomes estão no meio aí. Ainda tem um Silva no meio. Parecidos, né? Às vezes, estudar filosofia, eu estudo filosofia me sentindo um pouco Thiago com esporte, assim, tipo, adoro ver os outros estudando, falando, fazendo várias coisas, fica aqui, ó, só curtindo a coisa acontecer. Então, eu sou clínico há um bom tempo, né? Assim, tem um pouquinho mais de 15 anos que eu sou psicólogo clínico. Mas a minha paixão, desde o começo da graduação, foi filosofia. Tanto que o meu mestrado e o meu doutorado são em epistemologia, na verdade, não são em psicologia. Então, eu concluí uma graduação em psicologia, fiz um mestrado em epistemologia, o tema da minha dissertação à época foi epistemologia e comportamentalismo radical, e eu fiz num departamento de física esse mestrado. Como que deu então, isso? Pois é, o nome do programa era Programa Ensino, História e Filosofia das Ciências. E era um programa muito bom, por sinal, multidisciplinar, e ele tem professores de biologia, de física, ou seja, são cientistas e filósofos discutindo filosofia das ciências. O choque que eu tive lá foi o fato de que, às vezes, a gente estuda filosofia, epistemologia na graduação em psicologia, e a gente estuda a visão dos psicólogos sobre filosofia. E eu tive essa chance de estudar com filósofos. Então, o meu orientador de mestrado é um epistemólogo, é a carreira dele, e no doutorado, que eu continuei no mesmo programa,
eu tive um orientador que era um filósofo, um epistemólogo, e um orientador que era um biólogo. Então, o meu co-orientador do doutorado era um biólogo que estudava a filosofia da biologia. Então, e aí eu estudei comportamentalismo radical e epistemologia no mestrado. No doutorado, eu aprofundei um pouquinho mais num tipo de epistemologia chamado epistemologia das virtudes. E, enfim, é uma paixão, eu gosto muito de discutir filosofia. Então, quando vocês falaram que queriam conversar sobre contextualismo funcional, eu fiquei feliz, porque, em geral, eu falo muito sobre clínica. E o contextualismo funcional, agora já partindo para a pergunta da Samara, não é clínica e nem é psicologia. Uma forma legal de entender isso é que a Samara falou assim, a gente já viu um pouquinho de behaviorismo radical, comportamentalismo radical, como alguns chamam. Então, o Skinner, no comecinho do livro 74, que é o sobre behaviorismo, ele tem uma frasinha que todo mundo conhece, virou um chavão, que é: o behaviorismo não é a ciência do comportamento, mas a filosofia dessa ciência. Isso quer dizer que naquele livro de 74, ele vai tratar basicamente temas que são filosóficos. Ele discute sobre verdade, ele discute sobre conhecimento, ele faz muito pouca psicologia ali, ele faz muita filosofia, ele discute qual a possibilidade de conhecimento psicológico, qual o sentido dos termos mentais, dos termos não mentais. Todas essas são questões que não são questões empíricas. Não é de verificar no mundo qual é que está certo os dois, mas são questões que dão inteligibilidade às coisas que a gente vê no mundo. Porque a gente não encontra no mundo, por exemplo, um operante. A gente não abre a porta da... Vai ter um operante ali, tem um estímulo discriminativo ali. A gente não vê essas coisas correndo no meio da rua. Pelo menos eu nunca vi. E se alguém me disser que viu, eu vou ficar um pouco preocupado, porque eu também tenho formação em psicologia, então eu fico um pouco preocupado com alguém que me diga que viu um operante correndo no meio da rua. E quando a gente fala sobre essas coisas, na verdade, a gente está tentando dar inteligibilidade aos fenômenos que se apresentam para a gente. E essa filosofia das ciências, que não é uma filosofia geral, que não é uma filosofia do universo, mas é uma filosofia das ciências em específico, ela versa sobre pensar da possibilidade de uma ciência, mas não qualquer uma, mas de uma ciência do comportamento. O contextualismo funcional, ele é uma versão desse behaviorismo radical. Ele é uma forma de interpretar o comportamentalismo radical. Então, não são dois grupos separados. Behaviorismo radical está aqui, contextualismo funcional está aqui. Você pode pensar numa intersecção. Então, você não pode é pensar... tipo um Pokémon evoluído. Não, tipo, não é. De jeito nenhum. Até porque as discordâncias, de fato, dessa versão para outras versões do behaviorismo radical não são lá tão grandes. O contextualismo funcional, ele acaba sendo desenvolvido como uma versão do behaviorismo em um sentido teórico, filosófico do termo, mas ele também tem uma função política, que a gente pode conversar um pouco ao longo do caminho. Então, algumas diferenças são, de fato, filosóficas, teóricas, de algumas interpretações do behaviorismo radical, mas outras são mais estratégicas. Tanto que tem um texto de 2009 em que o Reis e uma galera aí começam a discutir e tentar explicar o que são as ciências comportamentais contextuais, ou seja, essas ciências que são ancoradas no contextualismo funcional, e eles deixam muito claro que é uma estratégia de promoção da ciência. Isso quer dizer que a gente tem que olhar para o contextualismo funcional sobre um ponto de vista conceitual, teórico, mas, ao mesmo tempo, sob o ponto de vista de uma prática cultural de alguns cientistas. Isso quer dizer o seguinte: primeira informação que a gente tem que ter de cabeça. O behaviorismo radical não tem uma interpretação só. Existem algumas interpretações diferentes. Essas interpretações podem vir tanto de divergências conceituais, é uma coisa, e elas também podem vir de ênfases conceituais ou do objeto. Uma diferença em ênfase... Você pode dar um exemplo? Claro. Sobre o que especificamente? Me diz aí que eu dou. Sobre quando a gente... você está falando que tem essa questão mais política, mais de um ponto de vista que pode ser ou divergente, né? Ou tem duas informações aqui que concordam, ou uma questão de ênfase. Não necessariamente tem várias informações, mas tem uma aí que se destaca. Você consegue me dar um exemplo de como isso acontece no contextualismo funcional e no behaviorismo, que eu acho que ajuda a gente a visualizar? Tranquilíssimo. Vamos lá, então. Normalmente, a gente diz comportamentalismo radical, ele é sistematizado a partir de 1945,
Ou seja, o primeiro livro de Skinner é de 1938, mas não dá para dizer exatamente que ali é behaviorismo radical. Em 1945, a palestra que depois vira um artigo que, muito significativamente, é uma palestra que fala sobre eventos privados, sobre subjetividade de uma maneira mais geral. Então, o nascimento do behaviorismo radical, de uma certa forma, é uma interpretação da subjetividade. O nome do texto é Análise Operacional de Termos Psicológicos. Isso, para mim, é bem significativo. Só que é só em 1957 que Skinner lança o primeiro livro sobre comportamento verbal. A principal, talvez, divergência conceitual daqueles que são contextualistas funcionais para outras versões do behaviorismo é, por exemplo, na questão da linguagem. Então, se o primeiro livro do Skinner, de 1957, fornece uma certa imagem do que é a linguagem, do que seria o comportamento verbal, há uma certa discordância conceitual naqueles que hoje em dia defendem o contextualismo funcional. Essa é uma divergência conceitual, mas há também uma divergência de ênfase, porque Skinner, ele escreveu o século XX inteiro, né? Ou seja, o primeiro texto dele é de 1930, o primeiro livro é de 38, mas o primeiro artigo dele é de 30, e o último é de 1990, o cara escreveu o século inteiro. E a obra dele tem reformulações, por exemplo, quando ele, em 1953, ele usa self e persona, como se fosse a mesma coisa. Já em 1987, ele muda isso, ele diz, há uma diferença aqui, e quando eu falo de self, eu estou falando de uma coisa, quando eu falo de pessoa, eu estou falando de outra coisa. Então, tem reformulações ao longo e também tem mudanças na ênfase que ele dá. Porque em 1953, por exemplo, que é o livro mais famoso do Skinner, ou um dos mais famosos, que é o Ciência e Comportamento Humano, ele tem uma campanha muito forte contra o mentalismo, no sentido de dizer que a análise funcional, que é um dos conceitos fundamentais do método de Skinner, a análise funcional, ela ocorre com as variáveis que são externas. Então, se você pega o capítulo 3 do Ciência e Comportamento Humano, ele diz: as variáveis externas das quais o comportamento é função dão margem ao que pode ser chamado de análise causal funcional. Mesmo parágrafo embaixo, ele diz que causa já não tem mais tanto impacto assim na nossa comunidade, que é melhor usar o termo função mesmo. Nesse livro, ou seja, década de 50, a ênfase é muito grande em dizer que as causalidades internas são um problema e que a gente tem que, de outra forma, entender essa relação do sujeito comum. É só, talvez, na década de 80 que a gente encontra o Skinner dando uma ênfase maior a uma investigação e uma explicação sobre os sentimentos, não apenas em suas expressões públicas, mas aos sentimentos enquanto tais. Para não ser incoerente, a gente pode pegar o seguinte: no TX 53, há um capítulo lá, que é o capítulo 10, que o nome do capítulo é Emoção, a gente traduziu como Emoção, eu acho, e que Skinner fala sobre emoção total. E quando ele fala sobre emoção total, ele fala também de eventos privados, mas se você pegar o capítulo com um carinho assim, você vai ver que ele normalmente está falando mais das manifestações públicas disso. É diferente quando ele escreve em 1987 enquanto artigo e depois é republicado em 1989 no livro Questões Recentes da Análise Comportamental, o primeiro capítulo, O Lugar dos Sentimentos da Análise do Comportamento. É diferente de quando chega nesse texto em que ele fala dos sentimentos, mas não necessariamente fazendo apenas alusão a seus aspectos públicos, mas dando a importância devida, por exemplo, ao caráter privado mesmo, de acesso privado que o sujeito tem a ele. É lá que ele fala sobre ansiedade, sobre amor e outras coisas. A ênfase é modificada. Por que eu estou dando uma... Eu falei que a diferença conceitual, talvez a principal esteja na noção de linguagem. Por que eu estou dizendo que a diferença em ênfase acontece nesse espaço dos sentimentos, dos eventos afetivos? Porque, para os contextualistas funcionais, essa questão de lidar com as emoções e com os sentimentos, não apenas com as suas manifestações públicas, é muito importante. Um exemplo claro disso é uma briga que acontece em 2004, uma briga boa, uma briga acadêmica, em que no Journal of Contextual Behavioral Science, que é o periódico mais importante da área, para quem é dessas ciências comportamentais contextuais, tem 3 artigos que são publicados no mesmo volume. Um artigo é uma interpretação analítica comportamental da lexitimia, que foi, acho que foi Darrow e outra pessoa, não sei, mas eles dão uma interpretação. Depois tem um artigo criticando ele, que é do Kelly Wilson e mais 2 pessoas, e depois tem a resposta
dos primeiros. E, assim, esse é um volume ótimo da gente aprender um pouco sobre contextualismo funcional, porque nessas brigas É o acadêmicas... barraco na revista. Você tá ali, Exatamente. você vai seguindo a treta, próxima página, outra coisa. Aliás, sendo Brigar muito por honesto, artigo, assim, né? Brigando qual é em a... artigo. Exato. Se você me perguntar qual é a melhor forma de você entender a diferença de conceitos, por exemplo, linguagem, aqui a teoria das molduras relacionais, que é mais puxada para essa versão aí do contextualismo funcional, e o behaviorismo radical, como é que você entende melhor essa divergência? É na treta. É numa briga que tem de Barnes Holmes discutindo Sempre com... estão meu na Deus. treta, né? A gente procura uma treta, a gente vai encontrar os Barnes Holmes Pronto. ali. Tá lá. São 3 artigos também, porque é um artigo criticando o livro de 2001 da RFT, aí depois vem a resposta, depois vem outra resposta. Ali você vê com muita clareza o conceito de comportamento verbal. Essa outra treta, que é sobre o tratamento das emoções, também ensina muito a gente de qual é a diferença em ênfase. Então, qual é a crítica que o Kelly Wilson e outras pessoas fazem? Quer dizer, eles não falaram sobre alexitimia fazendo uma referência direta aos eventos privados, eles fizeram um exame das manifestações públicas. Tanto que a crítica deles, o nome do artigo é Where's the Love? Cadê o amor nessa miséria? E a resposta, a terceira, é Where's the beef? Assim, onde é que está o problema entre a gente? Onde é que está a treta? O que eu quero dizer é, essa é uma diferença Treta, de ênfase. Thiago? Onde que está a treta? Pronto. Boa parte da treta não é necessariamente conceitual, mas ela diz respeito muito a ênfases. Deixa eu tentar explicar isso que eu acho que é bem importante. Skinner fala de relações resposta a resposta? Fala. E fala bastante. Por exemplo, 1953, não o capítulo 10 sobre emoções, mas o capítulo sobre ansiedade e evitação. Nós frequentemente não fugimos da cadeira do dentista, nós fugimos daquilo que nós vamos sentir na cadeira. Ou seja, o evento privado aí se torna antecedente. Skinner fala sobre isso? Fala. Outros lugares, tecnologia do ensino, um livro inteiro do Skinner falando sobre educação e etc. Lá você vai encontrar a noção de cadeia de respostas, ou seja, de uma resposta sendo estímulo para outra, etc. E é um tratamento da relação resposta a resposta. 1987, que é questões recentes da análise comportamental, a ansiedade ela é autointensificadora e autoperpetuadora, e o próprio estado de corpo pode assumir função pré-aversiva. Ou seja, o Skinner fala sobre relação resposta a resposta. E ele fala ao longo da obra toda. Mas é óbvio que a ênfase dele não está aí, não foi o que ele mais falou. Ele falou muito mais de como a relação do sujeito com o mundo que está para além do organismo dá sentido também às suas emoções, pensamentos, etc. Essa foi a ênfase dele. Já quando se trata do contextualista funcional, em geral, uma das suas principais preocupações é em como o sujeito se relaciona com sua própria subjetividade. Então, a treta está bastante nesse nível. E tem uma outra coisa. Segundo, e aí juro que eu deixo vocês perguntarem um bocado mais, mas a segunda treta que eu acho importantíssima é na forma de usar os termos para isso. Porque o Skinner tem uma crítica muito grande ao mentalismo. Só que o Steven Hayes, agora em 2021, falou um negócio que eu acho que é muito bacana, que é você pode utilizar termos mentais sem ser mentalista. E você pode usar termos comportamentais sendo mentalista. Porque não é o nome que eu estou dando que vai fazer com que eu seja mentalista ou não, mas qual a lógica que eu utilizo. Então, se eu falo, por exemplo, que há uma desfusão cognitiva, para usar o exemplo do Daniel, uma desfusão cognitiva e que isso diz respeito a, por exemplo, reagir de maneiras plurais ao mesmo estímulo verbal, eu não estou sendo mentalista com isso. Mas o termo é mental, porque Skinner preservou os termos mentais, o behaviorismo radical preservou os termos mentais, mas mostrou como fazer um tratamento não mentalista para eles. Essa frase não é minha, mas é de um dos meus grandes heróis da análise de comportamento, que é o Habib. Assim, se eu pensar em qual é o maior herói que eu tenho na análise de comportamento, eu tinha uma caneta do Habib. Eu fui para um congresso quando eu era estudante e ele estava usando a caneta, eu peguei a caneta, fiz uma coisa feia, peguei a caneta, guardei e fiquei com ela. Hoje em dia eu não tenho mais, mas eu passei muitos anos com aquela caneta, porque eu era um fã do Habib. Mesmo. Era da fã base na... Eu era, com certeza. Era o presidente do fã-clube.
Eu viajava de Juazeiro, de Juazeiro de Salvador para Londrina para poder assistir o curso da Bíblia, só isso, e voltava para casa. Só cruzava o continente. Porque, enfim, o Habib mudou muito a minha forma de ver o comportamentalismo. Assim, eu sou muito grato a ele e tive chance de falar isso pessoalmente, ainda bem. Mas foi o Habib que escreveu num artigo chamado Arqueologia do Behaviorismo Radical e o Conceito de Mente, que Skinner mostrou muito bem como preservar a nomenclatura mental, mas sem ser mentalista. Os termos de nível médio, o que são termos de nível médio? São esses termos que não derivam da pesquisa básica direta, mas que eles também fazem parte do vernáculo e a gente utiliza na ciência. Eles têm uma ênfase muito grande no contextualismo funcional. Falar sobre mente, intenção, propósito, vontade, etc. Mas seguindo uma lógica que é uma lógica contextualista. E o contextualista é pragmatista, enfim, a gente pode chegar a isso depois. Falando sobre os termos... Desculpa. Pode falar, cara, fica à vontade. Não, falando sobre o uso dos termos de nível médio, isso é uma grande briga na área. Tipo, alguns behavioristas radicais são totalmente contra isso, alguns contextualistas são a favor, e mesmo dentro do contextualismo, vários, tipo, os que sejam mais ferrenhos, focados na pesquisa, eles ainda acham que o uso desses termos ele é um pouco estranho. O que você teria a falar sobre isso? Então, essa é de fato uma questão boa, porque tem publicações ao longo de décadas que discutem isso. Agora está mais forte, mas já existia bastante. O contextualista funcional, o termo contextualismo, Daniel, ele é um meio que sinônimo, não é sinônimo, eu posso explicar por quê, mas é como se fosse o sinônimo do pragmatismo. E o pragmatismo é um estilo filosófico, é uma escola filosófica, talvez a única que tenha, de fato, sido sistematizada na América do Norte. Acho que a maioria das escolas filosóficas que a gente conhece são da Europa e sul-americanas também, mas que nasceu lá mesmo, e em geral a gente fala do pragmatismo. O contextualismo é um nome para o pragmatismo num sentido mais específico. Sendo pragmatistas ou contextualistas, a nossa lógica é a seguinte: eu não vou utilizar um termo porque ele é verdadeiro no sentido de que ele descreve a realidade de maneira bem. Eu vou perguntar qual a função pragmática dele no contexto. Ora, eu sou clínico. Para mim, é pragmaticamente mais relevante falar sobre a angústia do meu paciente do que falar sobre, por exemplo, as contingências aversivas da vida dele. É claro que eu preciso estar apto a entender o que esse termo quer dizer com precisão e como dialoga com a pesquisa básica. Mas eu preciso utilizá-lo. Tiago, mas me dá um motivo para poder utilizar, por exemplo, valores. Valor é um termo de nível médio. Não tem como eu conceituar valor no sentido de termos mais básicos, assim, de conceitos? Tem. Eu fiz esse exercício no artigo há relativamente pouco tempo. Valores são, entendo eu, qualidades estáveis e abrangentes do comportar-se descritos pelo próprio sujeito em regras do tipo mente que estabelecem função reforçadora para o próprio comportar-se. Tá bom, eu posso falar assim. Só que note que o termo valor aqui compreendeu, primeiro, um conceito de regras, dois, um termo de regra do tipo mente, um conceito de reforçamento, ou seja, eu cobri vários conceitos básicos, um cluster de conceitos básicos, para falar uma coisa que é importante ser falada com o meu paciente. Eu posso chegar para o meu paciente e dizer que agora eu estou muito interessado nas qualidades estáveis e abrangentes do seu comportamento, que você pode escrever em regras principalmente e que estabelecem função reforçadora positiva para o seu próprio comportar-se. Mas, honestamente, eu acho pragmaticamente uma besteira. É melhor que eu fale sobre os valores dele. Porque fica uma coisa meio tipo, você quer fazer terapia comigo? Então tá bom, vou te dar uma aula de conceitos básicos, aí depois a gente conversa. Não que a gente não possa também introduzir alguns conceitos, né? Tipo, eu sou analista do comportamento de formação, então, sem querer, eu tô falando a palavra aversivo, não tô nem vendo. E as pessoas não sabem o que é isso. Né? Então, a gente fazer um parênteses, introduzir um negocinho, é uma coisa. Você falar dessa complexidade com uma pessoa que tá ali sofrendo, tipo, não tem muito um ponto de ser, né? Sem contar... Aqui tem um problema disso quando você quer dialogar com outras áreas. Porque o contextualismo funcional, ele é uma abordagem filosófica que pretende explicar os fenômenos com precisão, escopo e profundidade.
São três qualidades, em geral, do tipo de explicação que se propõe no contextualismo funcional. Precisão, está óbvio que é você estabelecer o conceito de uma forma que ele não possa ser confundido com outro. Isso é precisão. É quando você tem um conceito em que, quando você me descrever qual é o referente, que ele não tem uma confusão ou ambiguidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter profundidade. A expressão profundidade aí no contextualismo funcional diz respeito à coerência entre níveis diversos de análise. Então, se eu, por exemplo, quero dialogar com a filosofia existencialista, por exemplo, se eu quero dialogar com a medicina do estilo de vida, que estuda essas questões de valores, propósito, etc., eu preciso usar uma linguagem que estabeleça esse link. O que aconteceu com algumas versões do behaviorismo radical é que ficou enclausurado de tal forma que se tornou uma versão solipsista de filosofia da ciência. Solipsismo é essa ideia de um sujeito que conversa com a própria mente e que fica enclausurado na própria mente. Então, o behaviorismo radical, por mais contraintuitivo que isso possa parecer, em algumas versões se tornou solipsista. Fala para você mesmo e apenas para você. Só que se você quer dialogar com outras áreas, é importante que você tenha a possibilidade de utilizar uma linguagem que é um common ground, que é um solo comum, mas que você tenha precisão suficiente para conseguir dialogar com a pesquisa básica da sua própria área. Então, a utilização de termos médios é uma questão pragmática. Assim, pelo menos é a maneira como eu entendo isso. Tiago, Oi. Assim, qual a maior dificuldade que tu consegue ver, assim, quando os psicólogos, mentes comportamentais, em relação ao contextualismo funcional? A maior dificuldade... não sei se eu posso falar dessa forma, mas vamos lá. A maior dificuldade... Qualquer gente dita. Tá bom. Ler alguma coisa para além do título. Essa é a maior dificuldade. É que, infelizmente, eu já vi algumas discussões de comportamentalistas que, às vezes, dá preguiça de viver fazendo uma análise do título de um livro e tentando entender qual é a proposta do livro pelo título do livro. E, eu acho isso meio complicado. Assim. A maior dificuldade, então, que eu penso é de você encontrar uma boa discussão. Uma discussão que alguém leu o suficiente para conseguir discutir o que foi escrito. Boas discussões críticas são maravilhosas. Eu posso te mostrar algumas que eu gosto na literatura, mas, em geral, não é isso que acontece. Em geral, é assim, não, mas espera aí. Por exemplo, a terapia de aceitação e compromisso, que é um modelo clínico que é muito baseado no contextualismo funcional. A terapia de aceitação e compromisso, ela está dizendo que, na verdade, é o sentimento que causa o que o sujeito está fazendo e que, por causa disso, você tem que aceitar esse sentimento. Bom, isso é de alguém que não leu 3 páginas. Porque se lesse 3 páginas, ia ver que não tem nada a ver com isso. Então, talvez a maior dificuldade, Samara, seja a questão de profundidade na leitura. E isso não é só com contextualismo funcional. Por exemplo, quando... Eu não sei se você já ouviu falar, Samara, de uma expressão que é falácia do espantalho. Não sei se você já ouviu. Quando a gente fala de argumentos ruins, argumentos enganosos, de falácias, você tem falácias formais e falácias informais. Falácias formais são aquelas que são, por exemplo, relativas aos modos formais da lógica, modos Tollens. Agora, quando você fala de falácia informal, são aqueles argumentos que eles têm um peso muito mais emocional do que lógico. Falácia do espantalho é quando você diz assim: eu não gosto de behaviorismo. Eu acho que o behaviorismo é péssimo. Mas por que você não gosta de behaviorismo? Porque o behaviorista diz que mente não existe e que sentimento não existe. Bom, eu também não gosto desse behaviorismo, só que eu não acho que ele exista. É como se fosse um espantalho, ou seja, você pode bater nele, bater que ele não revida. Então você pode bater à vontade, porque você está falando com um espantalho, você está falando com um boneco. Da mesma forma, uma parte dessas discussões acaba caindo muito na falácia do espantalho. Ou seja, se fala, dando um exemplo de fora, se fala, por exemplo, do cognitivismo. O terapeuta cognitivo é aquele que acha que é o pensamento que causa o comportamento. Tu não leu nada. Você não leu, por exemplo... Exato. Aí você lê as reformulações do Beck de 2013 para cá e você vê que ele também não defende isso. Então, você não tá conversando com ninguém. Você criou um espantalho e você está discutindo com o espantalho. Então, para que a gente tenha uma discussão que é boa nesse sentido, a gente precisa ter uma leitura apropriada e discutir a partir dessa leitura apropriada. E, de preferência, discutindo os argumentos que lá estão. Então, em geral, Samara, a tua pergunta foi: qual é a dificuldade? Eu acho que a dificuldade é ter Tem um termo nisso em filosofia que é caridade intelectual. Ter essa caridade intelectual, que é de você buscar o que é que o argumento realmente quer dizer.
para que depois você possa discutir com ele. A gente fazer uma outra pergunta. Desculpa, Samara. Quando quiser. Eu só ia complementar uma coisa. Era que a gente pode, assim, recentemente, eu vi muitas críticas dos analistas quanto ao livro que o Reis lançou, o TCC, Terapias para baseado em processos. Process-based. Eu vi muita gente, assim, quando lançou, não, mas agora é cognitivista, e o pessoal não lia. Até que o pessoal começou a ler, viu as aulas que o Thiago tem no canal dele, muita gente falando. Aí hoje, uma boa parte dos análises de comportamento que eu conheço tem um livro, entende muito bem, conhece muito bem. Então é muito essa questão realmente de... E quanto mais novo, mais difícil, né? Porque esse livro que você está citando provavelmente é o livro de 2018. Porque eles têm 2 livros principais, né? Um de 2018, que é esse, Process-Based Therapy, e tem em 2020, que eu acho que é um bom livro, porque o 2018 ele é um livro assim, ele é perigoso, num certo sentido, porque ele apresenta uma proposta, mas ele, por exemplo, não tem uma formulação de caso, ele não é tão claro. Agora, em 2020, eles lançam um livro, os mesmos autores, né, Hoffman e Reis, que o nome é Para Além do DSM. Esse já é um livro melhor. Já é um livro que apresenta uma formulação de caso, já tem um modo de estruturar, enfim. E agora, em dezembro, vai lançar o terceiro. Porque, na verdade, está em pré-venda, né? Está em pré-venda na Amazon, já que esse terceiro é um manual de habilidades. O nome dele é Learning Process-Based Therapy. Acho que é esse o nome. Então, agora em dezembro lança o 3. Ou seja, é muito novo, né? E se é muito novo, a gente leva um tempo para entender. Assim, normalmente, quando você tem um livro que traz uma proposta nova, você leva um tempo para poder entender o que quer dizer. E eu até entendo o que as pessoas ficaram com medo, assim, porque quando traduziu para o português, a capa do livro ficou assim, terapia cognitiva comportamental baseada em processo, alguma coisa assim. No livro, na capa do livro em inglês, tem um detalhe, porque em cima, do lado direito, no canto direito em cima, tem escrito assim, a partir da força-tarefa interorganizacional para a revisão do ensino doutoral em psicologia cognitiva e comportamental. Aí, quando você pega essa referência, essa é uma referência de um relatório que foi publicado em 2012, encabeçado por um sujeito chamado Klepak, mas de uma galera, assim. E esse relatório é um relatório para uma especialidade profissional da psicologia norte-americana. Essa especialidade profissional, que, na verdade, o American Board of Professional Psychology dividiu entre 14 especialidades e a APA tinha dividido em 11 especialidades. Acho que é esse o número, eu posso estar equivocado, porque a memória trai, mas acho que era mais ou menos esse número. E dentre essas áreas de especialização profissional, tinha as terapias cognitivas e comportamentais. Ou seja, é uma área profissional que congrega diversos modelos diferentes, com teorias diferentes. Isso quer dizer que a proposta deles, da terapia baseada em processos, não era uma proposta vinculada a um modelo clínico ou a uma teoria específica, mas a uma área profissional. Só que na capa, em português, não tem o detalhe. Então, a gente traduz como, no Brasil, normalmente, a gente chama terapia cognitivo-comportamental como um outro nome para a terapia cognitiva. Então, isso gera uma confusão. Mas se você ler o primeiro capítulo do livro, a confusão vai embora. O problema é se você não lê. E aí, se você fala só do título do livro, aí complica. Só julgo pela capa, né? Faz todo um julgamento pela capa. Vou trazer uma outra pergunta, não sei se vai ser complicada, né? Por essas questões que você estava falando, para as pessoas ainda associarem o behaviorismo a esse espantalho, né, de que ele não leva em conta a subjetividade, de que ele não acredita que a mente existe e outras coisas do tipo. Por esses motivos, o behaviorismo ele ficou, e por outros também, que daria até um outro podcast, o behaviorismo ele ficou marcado. Eu acho que até hoje as pessoas têm um estigma nos cursos de graduação e etc. E nisso, pelo menos pela maneira que eu vejo, o contextualismo funcional ele está dando é uma maneira de dar ar à filosofia behaviorista, pegando os estudos básicos sobre behaviorismo, mas dando assim umas alteradinhas, né? Nesse sentido, você acha que o behaviorismo, pelo menos enquanto um termo, ele tem a tendência de ser abandonado?
não enquanto uma área de estudo, mas enquanto um termo? Vamos lá, pergunta boa, Daniel. Porque, primeiro, deixa eu falar que a sua premissa da pergunta é muito boa. Que é assim, parece que a maneira como a gente aprende o behaviorismo acaba levando a esse engano. E é verdade. Até porque se você abre o sumário dos livros do Skinner, você vai ver a nomenclatura mental super presente. Então, o behaviorismo é uma filosofia da mente. Deixa eu abrir um parentezinho aqui. Quando a gente sai da psicologia e vai para a filosofia, na filosofia, o behaviorismo é uma filosofia da mente. E, em geral, Skinner nem é citado quando se fala disso. Porque, em geral, quando você fala do behaviorismo enquanto a filosofia da mente, se faz uma reminiscência a um livro de 1949 chamado The Concept of Mind, de Gilbert Riley, que propõe uma teoria disposicional da mente. E nem é essa versão que é a melhor hoje, porque em 2011, é 2011 ou 2020, Thiago? Posso estar trocando um pouquinho, mas eu acho que é 2011, tem um sujeito chamado Eric Schwitzgebel, que ele faz uma proposta de uma teoria fenomênico-disposicional da mente, que eu acho que é muito mais próxima do que a teoria da mente comportamentalista hoje. Ele não é psicólogo, ele não é Skinneriano, nada disso, mas é só para deixar claro que essa discussão de que o behaviorismo não fala da mente é dentro da psicologia, porque na filosofia o behaviorismo é uma filosofia da mente específica, enfim, tem características em geral associadas ao disposicionalismo. Fecha o parêntese e volta. Mas a maneira como a gente ensina em psicologia, de fato, Daniel, você está coberto de razão. A culpa, às vezes, é nossa enquanto professores. Eu me coloco nisso. Eu sou professor de psicologia de graduação há um pouco mais de 15 anos. Então, a maneira como a gente ensina, que é um estilo de campanha que a gente tem que combater o mentalismo, frequentemente atrapalha no sentido de confundir mentalismo com mente. O mentalismo é uma qualidade de algumas teorias da mente. Não é qualquer teoria da mente. Esse é um ponto. Então, essa foi a sua premissa e eu super concordo com ela. E a sua pergunta vai, mas será então que o termo behaviorismo vai ser abandonado? Não sei. Não sei te dizer. Mas eu sei te dizer, e agora entrando numa outra característica do contextualismo funcional, que essa é a proposta mais política. Que entenda. O que eles dizem, isso diz em texto, é que o termo behaviorismo já ficou por demais associado a esse tipo de versão que você acabou de falar. E que por causa disso, para que a gente consiga dialogar com outras áreas, é melhor a gente utilizar o nome contextualismo, porque faz uma referência à base filosófica mais abrangente. Porque o behaviorismo tem essas características pragmáticas ou contextuais. Então, é melhor utilizar o termo contextualismo. E para diferenciar o contextualismo que a gente está estudando de outras formas de contextualismo, porque existem várias, chama de contextualismo funcional, para dar essa ênfase na noção de função e essa noção no critério pragmático de qualidade de uma teoria e coisa parecida. Então, eu não sei se vai ser abandonado, Daniel, mas eu sei que a proposta política é essa. É uma estratégia para conseguir dialogar com outras áreas e a alteração de termos vai nesse caminho. Assim, nós estamos falando disso aqui, especificamente. Então, sua pergunta acho que é boa na premissa e é difícil de ser respondida no sentido de profecia, de saber se vai ser abandonado ou não. Não sei, mas eu sei que a estratégia política é essa. Tiago, assim, como você explicaria o que é contextualismo para os seus filhos? Porque eles devem ouvir muito você falando sobre contextualismo. Boa. Você, Gisele, discutindo, estudo de casa aí. Mas, pai, o que é contextualismo que você tanto fala? O que é contextualismo funcional? Como você explicaria para eles? Boa. A minha filha mais nova brincou comigo uma vez. Ela se vestiu, assim, botou a roupa da minha esposa, da Gisele, e ela disse que queria me entrevistar. E aí eu falei, tá bom, vai me entrevistar. Aí ela se arrumou toda e fez, para você, o que é uma psicologia 100% humana? Aí eu tomei um susto, porque essa é uma expressão que eu e a Gi, a gente usa muito. E aí eu pensei, não, mas ela deve ter ouvido a expressão, mas não sabe o que é, né? Aí eu fiz o que psicólogos fazem. Eu devolvi a pergunta. Sacanagem, a gente não faz isso. Mas, quer dizer, às vezes a gente faz. Aí eu, tá, Bia. Bia, essa é minha filha. Eu estava com 9 anos. E o que é uma psicologia 100% humana para você? Ela é uma psicologia em que o psicólogo assume que ele erra. Porque o psicólogo é humano, como todo mundo. Ai, Então, que pessoa terminou a maravilhosa, sua entrevista. filha. Pois é. Aí, ou seja, Meu me deu Deus. um baile. Nossa, Enfim.
Então, se eu fosse explicar o que é contextualismo para a Bia, eu ia dizer para ela que a gente só entende as coisas no contexto. E quando alguém pergunta alguma coisa para a gente só sabe responder se a gente olhar o contexto. Por exemplo, se você me pergunta assim, quem é você? No vácuo, eu não sei responder. Porque o que dá significado para a pergunta é o contexto no qual a pergunta foi feita. Então, se você me pergunta quem é você, e eu estou num departamento, por exemplo, sei lá, num órgão público, eu vou dizer, eu sou um cidadão brasileiro, eu tenho um CPF que é tal. Mas se eu estou num ambiente que é psicoterapia, se eu estou fazendo terapia, e o terapeuta me pergunta, quem é você? Eu acho que eu vou acabar falando sobre o que eu sinto, o que eu penso das coisas. Mas se eu estou, por exemplo, com a ficha, esperando para ser atendida no médico, e me pergunta, quem é você? Eu vou dizer, eu sou o 32. Ou seja, o significado de cada da pergunta é dado pelo contexto. Quando a gente quer explicar alguma coisa, então, a gente precisa fazer uma reminiscência ao contexto para saber qual tipo de explicação válida. Então, ao invés da gente perguntar qual é a explicação verdadeira, a gente pergunta qual é a explicação que é pragmaticamente útil, traduzindo aquela que se adequa ao contexto. Então, qual é o objetivo de qualquer explicação? E isso que eu vou falar agora é de um pragmatista que eu gosto muito, o nome dele é Ian Fay. Não é um behaviorista, é um pragmatista no sentido mais geral. Ele diz assim, explicar é fornecer um relato que gera entendimento. E entender é conseguir integrar os elementos de um sistema de uma maneira bem-sucedida. Então, por exemplo, traduzindo em miúdos, se eu vou explicar para minha filha como montar um quebra-cabeça, o que eu quero é que a minha explicação faça com que ela entenda o quebra-cabeça. E o que é entender o quebra-cabeça? É conseguir montar ele de uma maneira bacana para ela. Agora, o que é que diz que é bacana ou não é bacana? Bom, é o contexto. Por isso que todo clínico, por exemplo, tem que entender da filosofia de base, do contextualismo funcional, porque é o contextualismo que fala qual é o objetivo da clínica. Algumas pessoas ficam dizendo assim, não, mas a psicanálise não serve, tem que ser, por exemplo, análise do comportamento. Você já perguntou se eles querem chegar no mesmo lugar? Porque depende do lugar que você quer chegar. Se vocês querem chegar no mesmo lugar, a gente pode comparar as duas estratégias. Mas se a gente quer ir para lugares diferentes, eu não tenho como comparar qual é a melhor estrada. Da mesma forma, a melhor explicação é aquela que me leva a alcançar certos objetivos. E quem diz os objetivos não é a ciência. Quem diz os objetivos é a filosofia de base. A ciência me ensina como fazer as coisas, mas ela não me ensina por que fazer as coisas. Para entender por que eu faço as coisas, eu preciso ter uma discussão filosófica. Então, quando a gente começa a ser um terapeuta contextualista funcional, a primeira pergunta que a gente se faz é assim, para chegar onde? Isso é contextualismo. É o significado dos eventos é dado pelo contexto, tanto no sentido do seu entendimento, quanto no sentido de para que ele vai ser utilizado. Para um contextualista, então, se alguém diz assim, depressão é um estado de corpo, precisa de medicação. O contextualista, ele não vai dizer assim, é falso. Ele vai perguntar em que contexto. Isso é para uma consulta com psiquiatra em geral, para que você... Não, talvez seja uma explicação útil, mas uma explicação, por exemplo, para que o sujeito consiga viver bem a sua vida, não, acho que essa não é tão útil, acho que precisa de outras que venham para cá. Então, o contextualista é alguém que sempre pergunta para quê? Mas essa aqui é a melhor explicação? Melhor para quê? Depende, ou seja, o significado tanto da pergunta quanto da resposta é dado pelo contexto. Seria a forma que eu iria explicar para a Bia. Eu acho que ela ia entender. Uhum. É aquela premissa, né? Verdade é aquilo que é útil, né? Só uma piadinha sobre aquilo que você falou, né? Essa pergunta, quem é você, no contexto da terapia, ela gera uma crise identitária, geralmente. Pois é. Mas, Daniel, posso te falar uma coisa? Essa questão da verdade, assim, tem me incomodado um pouquinho nessas discussões mais últimas do contextualismo. Eu vou pegar o seu gancho para poder falar um pouquinho disso. Que é o seguinte, algumas pessoas entendem isso, assim, não, mas o pragmatismo é que diz que a verdade é aquela que tem uma utilidade X e Y. Em geral, o pragmatismo mais recente, o contextualismo mais recente, ele refina um pouquinho isso. Por exemplo, se eu pergunto para você assim, o behaviorismo é verdadeiro ou ele é falso? O problema não é que eu não sei responder, é que a pergunta está errada.
Porque verdade, em geral, é uma qualidade de proposições, de sentenças. Por exemplo, se eu digo assim, eu estou falando agora, essa frase pode ser verdadeira ou falsa. Mas quando eu falo de behaviorismo, não é uma frase, não é uma sentença, é um sistema de entendimento do mundo. Esse sistema, como todo sistema de cognitivo, de entendimento do mundo, esse sistema pode ser mais útil, menos útil, pode ser mais feio, mais bonito, pode ser ter uma validade interna boa, ruim, uma validade externa boa, ruim. A verdade, na verdade, não se aplica à teoria. Não existe teoria verdadeira e falsa. Porque teoria não é uma frase, não é uma sentença, não é uma proposição. E assim, as únicas coisas que eu conheço verdadeiras no mundo são proposições. Então, se eu digo assim, eu estou vivo agora, ok, você pode dizer que está verdade ou falso. Mas a teoria da evolução, bom, ela é ou acurada ou não é acurada, ela é coerente, ela não é coerente. Então, o contextualismo, em geral, ele deflaciona a verdade. Sabe o que é deflacionar? Essa é uma expressão bem cara para contextualistas. Deflação. Inflacionar é você deixar ela muito gorda, né, muito cheia. Mas quando você fala assim, deflacionar, é esvaziar. Quando você diz assim, eu deflaciono a noção de verdade, eu não quero inchar o conceito. Aí é por isso que talvez os contextualistas hoje, assim, eles tendem a fazer uma referência a Aristóteles, que tentou falar de verdade assim, ó, sabe o que é verdade? Verdade é quando eu digo do que é. Porque quando eu digo do que não é, é mentira. Ou então, quando eu digo do que não é, que não é. Porque se eu falar do que não é, que é mentira. Então, verdade é uma qualidade de algumas proposições. Então, assim, o behaviorismo tem sentenças verdadeiras e tem sentenças falsas, mas ele é um sistema cognitivo. E por que eu acho que isso é bacana, Daniel? Isso não é só um palavrório, não. Isso é bacana para entender que modelos psicoterápicos não são verdadeiros ou falsos. A ACT, ou a FAP, ou a DBT não é nem falsa nem verdadeira. Ela pode ser mais relevante ou menos relevante em alguns contextos. Ela pode ser mais útil ou menos útil em alguns contextos. Então, a gente, ao invés de brigar para ver se o modelo ele é verdadeiro ou falso, a gente deveria entender qual é a natureza de um modelo e começar a discutir se ele nos leva aos fins que nós desejamos. Porque essa é a essência do que é um contextualista. É alguém que pergunta sobre a relevância, perguntando qual a finalidade que você deseja alcançar. Entende? Só uma besteirinha sobre. Só um nadinho aqui de informações que são muito mind-blowing para vocês. Tiago, Oi, assim, estou por aqui. O contextualismo funcional é guiado pelos valores científicos. Quais são os seus valores científicos pessoais? Vamos lá, então. Sabe uma coisa interessante, Samara? É que o contextualismo, enquanto uma filosofia das ciências, né? Porque o contextualismo funcional não é só uma filosofia da ciência, é uma filosofia até no sentido mais amplo, mas também é uma filosofia das ciências. É ele que acaba meio que dizendo quais são os valores que a ciência vai correr atrás. Isso é interessante, porque os valores eles não podem ser provados. Eu não posso, por exemplo, provar que o valor certo é previsão e influência. Eu assumo isso. E eu argumento para poder defender porque é que eu assumo, mas não prova. Eu me lembro de um debate muito interessante entre dois filósofos, né, muito feras, assim, em que um deles, no meio da briga, assim, estava muito nervoso, e aí falou para o outro assim, você está querendo me dizer que a ciência não consegue provar tudo que há no mundo? Aí o cara, eu acho que a ciência não prova. Então me diga uma coisa que a ciência não prova. Ele, tá bom, vou te dizer 5. A ciência não consegue provar ou explicar ou no sentido de determinar a matemática. Ela usa matemática. Matemática não é ciência, mas a ciência usa matemática. Você não tem como provar a matemática cientificamente. Ela não consegue provar a ética. Ela assim, tem uma ética, mas ela não prova a ética, pelo menos não a ética prescritiva. A metafísica, ela não prova. Aí ele saiu listando 5 coisas que assim, no mínimo 5 tipos de coisas que a ciência não fala. Valor está dentro disso. A gente assume certos valores científicos a partir da filosofia que a gente defende. E essa filosofia, que é o contextualismo funcional, ela disse, em linhas gerais, que o objetivo das ciências, assim, da investigação científica, vai para 3 lugares: explicação, previsão e influência. Explicar nesse sentido de promover entendimento sobre. E entendimento é a capacidade que eu tenho de integrar elementos de um sistema de uma maneira efetiva no mundo.
Previsão, assim, porque a ideia é que eu consiga perceber a uniformidade e prever como o fenômeno vai se comportar. E influência, que é um outro nome que se dá para controle, que é uma daquelas estratégias políticas, assim, controle não é bom, porque controle afasta as pessoas, tal. E também, etimologicamente, controle, às vezes, tem essa noção de redução, né, de controlar no sentido de conter. Então, a influência é bom. Então, são mais ou menos esses três. Isso quer dizer... Aí você perguntou para mim, pessoalmente. Eu assumo esses três. Eu acho que boa ciência é aquela que explica. Ah, Tiago, explicar é descrever a realidade tal qual ela é. Não, não. Explicar é me fornecer um relato que me ajude a entender. E entender é essa capacidade que eu tenho de agir integrando elementos diversos em um sistema de maneira bem-sucedida. Por exemplo, se me explica que aquele paciente está fazendo isso porque ele está se esquivando dos seus próprios eventos privados, e chama isso de esquiva experiencial, para eu saber se essa é uma boa explicação, eu tenho que ver se isso me instrumentaliza a entender. E entender é conseguir integrar elementos de um sistema. Que sistema, nesse caso? O caso clínico. E aí, quais são os elementos do caso clínico? O comportamento dessa pessoa, no ambiente que ela vive, os sentimentos dela e tal. E como é que é o bem-sucedido? O bem-sucedido é se eu conseguir ajudar ela a cumprir os próprios valores dela. Então, eu gosto de explicação. Eu acho que explicação é bom. Previsão também. Porque se eu não tiver a capacidade de prever, para que eu vou intervir? Porque eu só faço uma intervenção porque eu pressuponho que ela vai me levar a algum lugar. Se eu não conseguir ter uma noção de onde ela vai me levar, por que eu vou intervir mesmo? Então, eu gosto de previsão. E influência, porque eu não acho que eu estou ali como espectador do que está acontecendo, mas há uma relação terapêutica. Então, eu acho que há uma necessidade de entender essa relação terapêutica como poder, para usar o termo do Skinner. Skinner, no capítulo 9 do sobre behaviorismo, diz que conhecimento é poder. E é interessante, porque é isso mesmo, assim, é o fato de que a gente exerce influência sobre o outro a partir disso que a gente estuda aqui como sendo psicologia. Então, eu acho que esses três valores são legais, Samara, eu gosto deles. Eu poderia argumentar por que eu acho legais, mas eu acho legais. Eu estava lendo ontem e hoje, né, aquele artigo que você recomendou, né, que é o Creating a Strategy to Progress, e lá eles falam isso, né, que tipo, você não pode questionar os valores de uma filosofia da ciência, mas o que a gente pode fazer é, tipo, nomear esses valores e você, tipo, refletir, será que isso serve para mim ou será que isso não serve para mim? Eu acho que foi uma coisa muito bacana que eles disseram lá, né. Você comentou um pouquinho sobre a prática clínica, né? E como que saber mais sobre o contextualismo ele muda a prática clínica das pessoas? Excelente. Eu em uma aula de um dia desses aí, eu falei sobre um troço interessante, assim, um estudo de caso que foi feito com pacientes que tinham alucinação, e foi um estudo de caso em ACT, e que foi considerado um estudo de caso bem-sucedido por terapeutas ACT, mas por outros tipos de terapeuta não foi considerado bem-sucedido, porque no final a frequência com que os relatos de alucinação acontecia não diminuíram, eles aumentaram. Mas foi considerado bem-sucedido porque o tempo de hospitalização diminuiu e o impacto das alucinações na vida das pessoas mudou. Mudou no sentido de reduzir mesmo. E isso quer dizer que, embora as percepções continuassem acontecendo, mas os sujeitos conseguiam viver uma vida de uma maneira significativa, a tal ponto em que a presença delas não era um empecilho para isso. Por que a gente acha que isso é bem-sucedido? Porque, enquanto contextualistas, a gente assegura que o objetivo último precisa ser elencado como o valor do próprio sujeito, ou seja, como o sujeito viveu a vida significativa. Então, o contextualismo, ele nos instrumentaliza ao que eu, em geral, chamo de normatividade psicoterápica ou normatividade clínica. Quando a gente fala normatividade, é dizer o que deve ser, é a norma. Então, quando eu falo normatividade clínica, eu quero dizer qual é o objetivo dessa prática clínica. Porque, dependendo do objetivo, eu posso ter caminhos diferentes. O conhecimento do contextualismo me ajuda a ter clareza sobre isso. Clareza a tal ponto em que eu não caio em algumas ciladas, como, por exemplo, ler na literatura que tem evidências para um protocolo do tipo X, dizer, mas tem evidência científica. Você só esqueceu de perguntar a evidência de quê, né? Porque quando fala de evidência científica, em geral, o sujeito está falando de evidência de eficácia. Só que eficácia é conseguir chegar num lugar. Mas que lugar você conseguiu chegar? Então, não, mas eu consegui reduzir os sintomas do DSM. É esse o seu objetivo como terapeuta? É que aqueles sintomas caiam? Se for, bom para você, não é o meu. Pelo contrário,
Numa perspectiva contextualista funcional, eventualmente a ansiedade, por exemplo, pode subir, e mesmo assim o sujeito está progredindo. Aliás, eu acho que na vida cotidiana a gente sabe disso, porque se você, Daniel, estiver muito interessado, por exemplo, em crescer na área acadêmica, etc., suponha que você foi convidado para dar uma palestra num congresso que tem uma visibilidade muito boa. Olha, eu imagino que a probabilidade não é que a sua ansiedade caia. Eu acho que a probabilidade é que a sua ansiedade suba, porque você está vivendo alguma coisa que é significativa para você. Então, isso quer dizer que não necessariamente redução de ansiedade é uma coisa boa ou ruim, depende do contexto. Qual contextualismo funcional, de novo? Depende do contexto que me diz qual é o objetivo a ser alcançado. Então, eu entendo que contextualismo funcional para o clínico é uma forma de ter clareza sobre aquilo que guia a sua conduta, a tal ponto em que ele é capaz de julgar tanto os dados científicos, como julgar também a sua própria atuação, em sentido de qual a direção que eu devo tomar. Eu acho que esse é o básico, porque eu não entendo que todo clínico precisa estudar filosofia no sentido mais aprofundado do termo, mas eu entendo que eles têm que saber sobre filosofia o suficiente para ter clareza sobre sua prática. Nesse tipo de balanço, eu gosto muito da metáfora que o Russ Harris usou, mas não para falar de contextualismo, para falar sobre RFT, mas eu gosto de usar para contextualismo também, que é como se a mecânica do carro, de um carro, fosse o contextualismo, e o ato de dirigir fosse a prática clínica. Todo motorista precisa entender a mecânica do carro? Não. Mas se você é um motorista profissional, que tem outras vidas que dependem de você, você tem que saber o mínimo para sair de algumas situações. É claro que você não precisa saber tanto quanto um engenheiro automotivo, mas você precisa saber o suficiente para sair de algumas situações. Da mesma forma, o clínico de uma terapia contextual precisa saber o suficiente de contextualismo funcional para que ele tenha clareza sobre aquilo que guia a sua própria prática. Isso não quer dizer que ele precisa fazer um mestrado, doutorado em filosofia, aí é uma outra coisa. Aí já falta de juízo, sei lá. Tiago, acho que a gente precisa te chamar aqui mais vezes, porque eu tenho certeza que o meu cérebro do Dani e da Samara está assim, 1 zilhão de perguntas, né? Mas, infelizmente, o tempo é um recurso limitado. Então, para a gente ir encaminhando aí para o final, eu queria te fazer uma proposta. Se você pudesse deixar uma frase sobre contextualismo funcional para os nossos ouvintes deixarem aí no bolso deles e levarem para a prática clínica, para a área de pesquisa deles ali no dia a dia, que frase seria essa? Fantástico. A frase seria: as pessoas agem sobre o mundo, modificam-no e, por sua vez, são modificados pelas consequências da sua própria ação. Parafraseando, porque no texto original está os homens agem sobre o mundo, não faz o menor sentido, mas enfim. Sabe por quê? Porque a essência do contextualismo é a relação que o sujeito estabelece com o seu contexto. E uma relação em que não é o contexto que me determina, e eu também não determino o meu contexto, mas é uma relação recíproca. A pessoa que melhor descreveu isso para mim foi Skinner, nessa frase, em 1957, que é a primeira frase do livro dele. Seria essa. Maravilhoso, maravilhoso. A gente pode fazer, no último episódio, a gente estava conversando com o Luke Vandenberg e com a Mica, e a gente estava falando de fazer umas pulseirinhas do Senhor do Bonfim para o próximo congresso, em vez de fazer os crachazinhos. A gente pode ver de colocar essa frase. Bom, quem sabe? É uma boa frase. Quem sabe entra para os nossos nozinhos aí. Caramba, essa última pergunta eu fiz para a Miki, que o Vandenberg respondeu também. Se você consideraria, Tiago, a arte como jovem místico das contextuais? Jovem, eu não sei o que é jovem místico. Se você me ajudar, eu até posso te falar, mas não tenho a menor ideia. O jovem místico pode ser um miçangueiro, pode ser aquela sua amiga que baixa o aplicativo e faz seu mapa astral, pode ser o pessoal que pula o São Longuinho. Das mandalas. Entendi. Qualquer relação com transcendental, qualquer relação casual com transcendental. Olha, pelo tanto que eu tenho visto de arte hoje, eu acharia que ela estaria o mais distante possível disso, porque depois de tantos anos, são mais de 30 anos, né, de investigação sobre ela. Então, hoje, o nível de investigação da arte já está assim, difícil de acompanhar. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você podia ver a arte só nessa parte mais externa, talvez,
Assim, não, é claro, tem muito a coisa de meditação aí e tal. Mas o nível da investigação foi avançando tanto que hoje em dia, para poder entender arte, não dá para entender na graduação, por exemplo. Não faz sentido, não tem como. Porque já tem um nível de profundidade e de avanços e etc. Às vezes você fala sobre arte, você está falando sobre um negócio da década de 80, assim, e achando que você está falando sobre o que é arte hoje. Então, assim, eu acho que não. Eu acho que eu chamaria de jovem místico, nesse sentido que vocês me explicaram agora, se é que eu entendi bem, se eu olhar a parte mais de fora dela. À medida que eu vou entrando, enfim, se tornou hard, num certo sentido agora. Beleza. Tiago, muito, muito obrigada. É interessante, adorei a sua resposta, porque ela é totalmente contrária ao que a gente teve no último episódio. Então, eu vou te convidar a ouvir o nosso primeiro episódio do podcast. Tá bom, pode deixar. E estamos caminhando aí para o fim. Muito obrigada pela disponibilização do seu tempo, do seu conhecimento. Foi uma delícia te escutar. E para você, ouvinte, a gente se vê no nosso próximo episódio de Sério, mas nem tanto. Conversaremos sobre terapia de aceitação e compromisso. Então, até a próxima!